Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É bom estarmos novamente reunidos, celebrando, adorando ao Senhor. Tem sido assim um ano muito intenso, com muito trabalho, com muitas oportunidades de proclamarmos o nome do Senhor, de anunciarmos o nome do Senhor, de testemunharmos o nome de Cristo. E nós louvamos a Deus pela tua disponibilidade, pela tua disposição, para que juntos nós possamos adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Semana passada nós tivemos um culto de curas e milagres, e eu trouxe um princípio bíblico com relação à alegria. Alegria em uma cidade, havia grande alegria em uma cidade, em Samaria. E durante essa semana toda esse texto falou muito ao meu coração. Eu tive muitas oportunidades de pregar novamente esse texto. E é interessante que cada pregação, que cada mensagem, Deus falava e se manifestava em um aspecto diferente. E eu permaneci essa semana em cima do capítulo 8 de Atos, e podendo ver o ministério, a vida de Filipe, a forma como esse homem ele era leve, leve em realizar, em trabalhar, em executar a obra de Deus. A convicção dele, naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava, e a forma como ele abordava as pessoas, a forma como ele influenciou toda uma cidade. Irmãos, por causa de um homem, por causa do trabalho, da convicção, da fé cristã de um homem, toda uma cidade teve grande alegria. Toda uma cidade foi influenciada por uma grande alegria, uma grande alegria, uma grande alegria. Nós louvamos a Deus pela nossa cidade, nós louvamos a Deus por Maringá. Muitos de nós não somos dessa cidade, Deus nos trouxe, e de uma maneira sobrenatural. Se você for ver as histórias de cada um de nós, sabe, o carinho, o favor de Deus para com essa nação, para com o nosso Brasil, para com o nosso Paraná, para com a nossa cidade. E o quanto nós temos orado. Semana que vem nós temos Marcha para Jesus. Eu quero desafiar você, independente da sua idade, leve seus filhos. Leve seus filhos. Vamos nos encontrar ali para declararmos: Jesus Cristo é o Senhor de Maringá. É isso que nós estaremos fazendo, junto com as demais denominações, as demais igrejas dessa cidade, e declarando o senhorio de Jesus Cristo nessa cidade. Programe-se para isso. Programe-se para isso. Nem que as programações de sábado sejam interrompidas, para que a gente tenha essa flexibilidade de mergulharmos ali. Nós temos o trabalho ali com os adolescentes no sábado à tarde, os líderes de adolescentes, os jovens. Vamos nos envolver. É uma convocação da ordem dos pastores da cidade, de todas as igrejas da cidade. E nós estamos aqui para somar com tudo aquilo que já está sendo feito, e já foi feito e realizado através de muitos missionários, sabe, há 69 anos. Há 69 anos, que chegaram muitos pastores e líderes religiosos que chegaram nessa cidade bem antes. Nós estamos colhendo os benefícios dessa cidade e queremos declarar a influência nessa cidade. E nada melhor do que você, com seu filho, com a sua família, sabe, marchando, orando, abençoando os nossos governantes, declarando a manifestação da presença de Deus. Toda uma cidade, toda uma cidade. Eu gostaria de continuar no texto de Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, 26 a 35. E gostaria de conversar um pouco com você com relação a Filipe e o seu ministério e a sua obra. A palavra do Senhor diz o seguinte, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus,
e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo de Deus disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado na carruagem. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura em Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio, de si mesmo ou de outro profeta? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. A partir dessa passagem, Filipe anunciou as boas novas de Jesus. Recapitulando, o que traz grande alegria numa cidade? Pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. O que traz grande alegria numa cidade? Fale de Jesus, fale do Cristo, fale do Filho de Deus, pregue a Cristo. Não pregue a sua igreja, não pregue a sua denominação, não pregue a sua filosofia, não pregue os seus pensamentos, pregue a Cristo. E permita que as pessoas ouçam e vejam os sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida, através do seu ministério, através das suas atitudes. E assim houve grande alegria naquela cidade. Como igreja, temos como trabalho, temos como tarefa, como Comunhão Cristã Aba, salvar vidas e formar líderes. Temos isso bem claro desde o início, há 22 anos atrás, lá na cidade de Curitiba. Salvar vidas, levar o Evangelho de Cristo, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo para as pessoas. Aproveitar cada oportunidade para que as pessoas conheçam o senhorio de Jesus Cristo, conheçam a Jesus Cristo. E assim tenham suas vidas transformadas, tenham as suas mentes transformadas e que tenham paz e alegria e alcancem um propósito de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre salvar vidas. Salvar vidas. O ministério desse homem era um ministério próspero. Em tão pouco tempo, as multidões, toda uma cidade estava sendo influenciada pela pregação, pela atitude, pelas palavras de Filipe. As pessoas estavam sendo salvas, transformadas. O paralítico estava andando, o cego estava vendo. As pessoas possessas por espíritos malignos estavam sendo libertas. Sinais, prodígios e maravilhas. E as pessoas viam isso, e as palavras de Filipe tinham credibilidade. Elas acreditavam nisso. Um dos homens mais importantes de Samaria, que era um mágico, ele tinha se convertido. Que iludia as pessoas, que enganava as pessoas. Ele se converteu ao cristianismo, através da pregação de Filipe, através dos ensinos de Filipe. E toda a cidade estava sendo abençoada. Um ministério próspero, um ministério relevante, um ministério que estava crescendo. E de repente, Deus movimenta os céus e pede para que um anjo vá até Filipe e converse com Filipe. E peça para Filipe sair de Samaria, sair daquela cidade onde havia grande alegria, onde havia um grande movimento, onde havia grandes multidões sendo salvas, transformadas, libertas, curadas. Sai deste lugar e vai por uma estrada movimentada. Vai para uma estrada deserta. Vai para uma estrada deserta. Era só essa informação. Só essa informação. E o primeiro tópico da minha mensagem: Filipe levantou-se e foi.
essa sensibilidade em obedecer, em conhecer a vontade de Deus, por mais que você não saiba do todo o que vem pela frente. O justo, ele não vive por vista. Eu preciso ver para crer. Eu preciso de uma prova primeiro para ver se é de Deus eu deixar esse ministério bem sucedido, deixar essa cidade e ir para um lugar deserto. Mas o meu ministério está tão bom, as coisas estão acontecendo aqui em Samaria. Mas será que isso é de Deus? Em nenhum momento entrou dúvida no coração de Filipe. Porque ele estava em sintonia com as verdades, com os princípios e com o Espírito Santo de Deus. E com o próprio Deus, ao ponto de Deus enviar um anjo para falar com ele. E ele prontamente obedeceu, levantou-se e foi. O ato de levantar-se é sair da nossa área de conforto, é sair do nosso comodismo, é sair muitas vezes daquela área onde nós nos sentimos, seguros. E ir para um lugar menos provável, ir ao encontro de uma situação que eu não sei o que vai acontecer. O justo vive por fé. Se você tivesse que demonstrar o teu amor por Jesus, de que forma você faria? Se nós tivéssemos que demonstrar o nosso amor por Jesus, algumas pessoas têm habilidade e facilidade em escrever uma carta. De repente você faria uma bela carta de amor, declarações de gratidão ao Senhor. Algumas pessoas têm habilidade em fazer um teatro, em fazer alguma coisa, E de repente você, de todo o coração, Senhor, eu vou fazer isso, vou realizar isso para o Senhor. De repente você, através de palavras, através da tua oratória, você declara isso, fala isso para o Senhor, manifestando o teu amor. Nós encontramos na palavra do Senhor, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus já tinha aparecido 2 vezes para os discípulos, para que eles pudessem crer, acreditar que Jesus Cristo verdadeiramente cumpre aquilo que Ele fala. Jesus falou, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E Jesus apareceu com provas incontestáveis de que Ele estava vivo, com o corpo glorificado. E num determinado momento, Pedro, depois de Jesus já ter aparecido, as pessoas já terem ouvido falar que Jesus já tinha aparecido para alguns dos discípulos, Pedro, ele decidiu, eu vou pescar. Mas lá atrás, ele já tinha deixado a pesca, ele já tinha deixado essa profissão, e Jesus já tinha declarado para ele, eu vou fazer você pescadores de homens. Eu vou investir em você, eu faço de você um pescador de gente, um pescador de homens. Ele deixou sua rede, ele deixou seu barco, deixou sua família e foi seguir a Jesus. E num determinado momento eles tiveram uma crise. Jesus morreu, o que vai ser de nós? Nós seremos mortos também. E Pedro ali naquela dúvida, naquela crise, eu vou pescar. E foi pescar. E Jesus novamente aparece a eles. E novamente essa pescaria foi uma pescaria frustrada. Eles não conseguiram pescar. Eles não conseguiram êxito nessa função. Não conseguiram. E Jesus aparece na beira da praia. E declara para ele, ei, lance a rede novamente. E reconheceram a voz. Será que é Jesus? Nós já tivemos uma experiência dessa anteriormente, lá no início do nosso ministério, quando Jesus deu essa mesma orientação, e nós tivemos uma grande pesca. Será que é Jesus? E eles obedeceram, lançaram a rede, e tiveram grande pesca, 100 e poucos peixes, grandes, a Bíblia diz, 100 e poucos peixes, mais de 100 peixes grandes, ao ponto das redes quase se romperem.
Mas Jesus já estava ali, com a churrasqueira já preparada, com carvão já na brasa, com alguns peixes já assando. E ele pergunta: vocês tragam algum peixe para que vocês se alimentem comigo, para que vocês comam comigo, participem deste momento comigo, porque eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estou vivo. E quando eles deixam o barco, se aproximam de Jesus, Jesus vira para Pedro e faz uma pergunta: Pedro, faça uma declaração de amor por mim, escrita, oratória, através de um teatro. Pedro, qual é a tua habilidade? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Na primeira vez o Pedro: Senhor, tu me conheces, tu sabes que eu te amo. E Jesus faz um pedido para eles: demonstre isso. Demonstre isso. Cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Uma das maiores demonstrações de amor por Jesus, sabe o que é? Amar gente, amar pessoas. De nada adianta o cristianismo na sua vida se você não reproduzir esse cristianismo na vida de outras pessoas. Porque seria algo muito reservado, algo muito pessoal, algo muito egoísta. Eu conheço algo, eu conheço uma verdade que transforma a minha mente, que transforma a minha família, que transforma o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, e eu não desejo isso para mais ninguém. Eu vou guardar esse segredo, vou guardar essa verdade, as 7 chaves, e não vou compartilhar com ninguém. Jesus Cristo ensinou, orientou e ordenou: saiam e vão por todo mundo e pregue o evangelho às pessoas. Não adianta você ser simpático ou simpática com as pessoas. Não adianta você ser educado com as pessoas. Isso nós aprendemos no berço. Isso nós aprendemos com os nossos pais. A motivação de estarmos onde nós estamos, a motivação de sermos aquilo que nós somos, a motivação do teu trabalho, a motivação da habilidade e capacidade que o Senhor tem te dado. É para compartilhar isso com outras pessoas. E Filipe, ele entendeu isso. Porque em todo lugar que ele ia, ele pregava, ele testemunhava, e as pessoas reconheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí eu vou no mercado rapidinho, fazer uma comprinha lá, e lá pregou a palavra de Deus. Ia no posto de gasolina, e lá pregou a palavra de Deus. No seu trabalho, e lá pregou a palavra de Deus. E as pessoas ouviam e viam Cristo na vida de Filipe. Ouviam e viam o testemunho de Filipe de uma maneira poderosa. E quantas pessoas têm contato conosco durante a semana? Nós sabemos que tem professores aqui que dão aulas. Tem pessoas que são gestores de pessoas. Não é possível que você durante a semana não tenha contato com ninguém. Estamos falando que o nosso trabalho como igreja, o nosso trabalho como comunhão cristã é salvar vidas. É salvar vidas. Mas por isso nós precisamos levantar-nos. Levantou-se e foi ao encontro das pessoas. Ao encontro das pessoas. Com o coração disposto. Levantou-se e foi ao lugar deserto. E tudo isso em função de uma pessoa. Só que Filipe não sabia disso. Quando ele recebeu a orientação, ele não sabia o que iria encontrar. Ele não sabia o que iria encontrar. A maior demonstração de amor a Deus
é reproduzir em outras pessoas a vida de Cristo, ao ponto desta pessoa transformar-se em um cristão, em um Cristo. E, gente, como é gostoso! Como é gostoso! As pessoas, quando entendem, quando compreendem a verdade. Eu não estou falando de mudança de religião, não é isso. Não é isso. Eu estou falando de verdadeiramente conhecerem o Filho de Deus e se relacionarem com Ele, ao ponto dele se manifestar, dele se relacionar com você. Mas precisa de pessoas que entendam isso, que compreendam isso, que saiam da sua área de conforto e comecem quando? Comecem hoje a verdadeiramente pregar a Cristo, reproduzir a Cristo na vida de outras pessoas. E por isso nós precisamos nos levantar e ir ao encontro dessas pessoas. Em Atos capítulo 8, versículo 27, Atos 8, 27, diz o seguinte: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um homem, um eunuco, um etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi a um lugar deserto em função de uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Ele deixou um ministério próspero, deixou um ministério grande, deixou em função de uma pessoa. Agora, foi Filipe que escolheu evangelizar essa pessoa? Foi Filipe que escolheu levar essa pessoa a Cristo? Não. Quem escolheu? Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa do coração dessa pessoa. Por causa da motivação do coração dessa pessoa. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Sabia que Deus te alcançou por causa do seu coração? Da súplica do seu coração. Antes você andava sem um entendimento e de repente você entendeu, compreendeu e rendeu-se a Deus. A Bíblia diz que esse homem anualmente ia até Jerusalém para quê? Para fazer o quê? Para adorar a Deus. Era um homem. Existia um diferencial nesse homem. O versículo 27 fala de algumas características que esse homem. Ele era etíope, ou seja, ele era estrangeiro, era uma pessoa desconhecida. E não era algo comum um estrangeiro, uma pessoa desconhecida, entrar no templo e adorar a Deus. Os judeus não aceitavam os outros povos, as outras nações, principalmente com relação à sua religiosidade, principalmente com relação à sua religião. Eles discriminavam mesmo, eles deixavam à parte. E era uma pessoa estrangeira. Além de ser estrangeira, ele era eunuco. Eu fui ver no dicionário o que é um eunuco. É um homem castrado, por castigo ou por nascença. Um homem castrado por nascença ou por castigo. Muitos dos escravos, já na sua adolescência, ou até mesmo quando eram homens maduros já, os seus patrões castravam os escravos por castigo. E quando os escravos, os filhos dos escravos nasciam, os eunucos, muitos eram escolhidos para serviços específicos, principalmente em haréns dos seus senhores, para que esses homens não tivessem nenhum tipo de contato sexual com aquelas mulheres que eram separadas para os reis. Eles eram castrados, então eles serviam naqueles haréns e eles eram castrados, eles não poderiam ter contato nenhum, porque eles tinham perdido a sua sexualidade. E a Bíblia é muito clara
A Bíblia é muito clara em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Deuteronômio 23, versículo 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Os eunucos, no contexto da religião judaica, eles não poderiam exercer nenhuma função de sacerdote ou de ajuda no templo, nada, até para, olha, eu vou limpar o templo. Não, eles não poderiam nem ter acesso ao templo. Eles não eram nem aceitos na comunidade judaica. Ou seja, eles eram separados, eles eram deixados de lado. Eles eram separados, eram deixados de lado. Eles eram excluídos da comunidade. Você já foi excluído por alguma coisa? Não? Você já se sentiu excluído por alguma coisa? Não é bom, né? Não é bom. Muitas vezes num contexto familiar, muitas vezes num contexto de trabalho, muitas vezes num contexto, sabe, onde as pessoas te excluem, as pessoas te deixam de lado, as pessoas não valorizam você, as pessoas não acreditam em você, as pessoas deixam você de lado. Então os eunucos, esses homens, eles eram considerados também um indivíduo débil, um indivíduo impotente, um indivíduo inútil, sem poder ter filhos, ou seja, não tinham fertilidade, não poderiam reproduzir filhos. Eles eram deixados de lado. Só que é o seguinte, as duas outras características desse homem, o diferencial neste homem é que ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa importante. De que forma? O texto diz que ele era mordomo-mor da rainha. Ele era mordomo, ele era servo, ele era superintendente, ele cuidava do tesouro da rainha, era uma pessoa influente, era uma pessoa muito rica, e que estava debaixo de uma autoridade de influência internacional, de influência em outras nações. Eu não sei como, se ele enganava os judeus ao ponto de cultuar a Deus, ou se ninguém sabia de que ele era um eunuco, se ele enganava e se deixava enganar pela sua condição, mas ele não poderia cultuar a Deus. Mas mesmo assim, esse homem saía do seu país e lia a palavra de Deus na sua caminhada, na sua carruagem, tanto na ida quanto na volta, ele mergulhava na palavra de Deus, buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração de Deus. Esse coração propenso a ter uma comunhão com Deus, a ter um relacionamento com Deus, levou Deus a mover-se. Levou Deus a mover os céus e a terra, para que ele conhecesse o caminho, para que ele conhecesse a verdade, e para que ele tivesse vida, e vida em abundância, através de Cristo. Enviou um anjo, e Filipe prontamente se dispôs, foi até o caminho, no deserto, e caminhando lá, e não acontecia nada. De repente orando em línguas, conversando com Deus, alegre, feliz. Mas Deus, o que eu estou fazendo? Nenhum momento eu vejo Filipe como questionando Deus. Nenhum momento. Mas feliz, relembrando dos feitos em Samaria, do número de pessoas que foram salvas, transformadas pelo poder de Deus. E de repente ele escuta um barulho, ele olha para trás, uma carruagem vindo. Ele vai para o cantinho da estrada e deixa a carruagem passar. E aí, o ministério do Espírito Santo. O primeiro tópico, ele levantou-se e foi. O segundo tópico, um homem. Um homem.
Um homem que era excluído, um homem que era rejeitado, um homem, mas um homem que buscava Deus. E Deus se revelou a ele. E quando essa carruagem passou, o texto nos diz, Atos capítulo 8, versículo 35 em diante, olha o que o texto diz. Diz o seguinte: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim o deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, arrebatou Filipe repentinamente. Aquele mesmo Espírito que chegou para ele e falou: siga essa carruagem. E a carruagem de cavalos andava mais do que passo de um homem. E o Espírito Santo disse: corra! E ele correu. Ele correu. Fique ao lado da carruagem. Preste atenção, ouça. E aquele homem estava lendo em voz alta o livro de Isaías. Em voz alta o livro de Isaías. Não era porque Filipe estava ali. Desde quando ele saiu de Jerusalém, ele estava com sede, ele foi para o templo, ofereceu o culto, ofereceu as suas oferendas, fez tudo que a religião, que as pessoas ensinavam, mas ele voltou naquela carruagem para a sua casa com aquele vazio no seu coração. Nada daquilo que ele aprendia lá, nada daquilo que ele ouvia lá, preenchia aquele vazio. E ele com aquela sede, eu quero mais de Deus. O que é isso? Eu quero mais de Deus. E Deus vem e interfere, Deus vem e move os céus e a terra, para que aquele homem conheça a verdade, para que aquele vazio seja preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. Não com uma religião, não com uma igreja, não com uma filosofia, com a pessoa de Jesus Cristo. E Filipe correndo, perguntou: você entende o que você lê? Você entende aquilo que você está lendo? E aquele homem ele diz: como eu vou entender se não há quem me ensine, explique? A nossa motivação como igreja é salvar vidas. Mas se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, se não tem quem comunique a palavra de Deus, você não está cuidando das ovelhas de Jesus. Porque é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence. A responsabilidade nossa é ensinar. A responsabilidade nossa é nos reunirmos numa casa de paz e durante 7 semanas expomos a palavra de Deus para que as pessoas tenham as suas vidas transformadas, para que essas pessoas cresçam e conheçam o propósito de Deus, para que elas tenham paz, esperança, fé, independente das circunstâncias. E sejam felizes com Cristo. Não que os problemas vão acabar, não que as dificuldades vão acabar. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci. E esse entendimento de reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. Sabia que existem cristãos eunucos? Que nunca frutificaram. Que nunca geraram filhos espirituais. Filhos espirituais. Eunucos. E a maior alegria daquilo que Deus tem nos dado, a maior alegria daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, é reproduzir isto na vida de outras pessoas, para que tenha continuidade.
Se nós estamos hoje aqui, é porque os discípulos entenderam isso, eles acreditaram e saíram pregando, anunciando. Filipe saiu disposto ao ministério, sendo levado pelo ministério do Espírito Santo de Deus. O vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse homem, ele era tão leve, que ele foi arrebatado. Sabe o que ele foi arrebatado? Ele desapareceu aqui. Ele desapareceu da presença do eunuco, do etíope, e apareceu em outro lugar. Em outro lugar. Quilômetros. E daí na primeira reunião, ele saiu testemunhando? Não. Irmãos, aconteceu algo sobrenatural comigo. Irmãos, olha, eu sou super. As paredes não me seguraram. Eu fui transladado. Eu fui arrebatado de um lugar para o outro. E ele usou esse testemunho como propaganda, para que outras pessoas crescem em Jesus. Não. A intimidade e o relacionamento com o ministério do Espírito Santo de Deus era tão natural, era tão comum. A sensibilidade dele ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a sensibilidade dele ver anjos, os anjos servindo ele para que o reino de Deus avance. Era tão comum, era tão dia a dia, que ele estava cumprindo o propósito de Deus, de ir e pregar e salvar pessoas. Eu confesso que, como igreja local, nós temos experimentado de alguma coisa semelhante. De que forma? Pessoas de outros lugares querem ir aquilo que você tem. Eu vou repetir isso. Pessoas de outras cidades, de outros estados, querem aquilo que você tem recebido. Que é a palavra de Deus. Que é o Cristo. Ao ponto dessas pessoas se deslocarem das suas cidades e estão congregando aqui conosco. Só que hoje tem pelo menos 3 famílias de outras cidades que estão congregando conosco aqui. Que saem daqui, pegam uma estrada e vão para Mandaguaçu, para Nova Esperança, para Ivaiporã. E muitas vezes nós que estamos aqui não valorizamos. Não damos valor. Qualquer motivo é motivo para você não ir ao grupo familiar. Para você cancelar o grupo familiar. Qualquer motivo é motivo para você não ir na vigília. Não participar de uma programação. Não, é muito trabalho, é muita coisa. Olha, tem muita coisa. A igreja tem muita programação. Nós temos um culto por semana. Uma celebração por semana. Que é no domingo à noite. Obviamente que nós temos a FATEME, temos os grupos familiares, temos tantas outras coisas. Irmãos, o que eu estou dizendo é que Deus tem nos direcionado para algo maior. Que envolve a nossa cidade. Que envolve a influência da nossa cidade. E aquilo que Deus tem nos dado é a palavra de Deus. É Cristo Jesus. Que transforma. E a nossa motivação é que esta verdade seja uma verdade também na vida de outras pessoas. Mas eu não vou lá no teu trabalho, eu não vou lá no teu bairro, eu não vou lá na tua cidade. É você que está lá. É você que será o canal, o instrumento de Deus para manifestar o reino de Deus. Para falar do reino de Deus, para testemunhar, irmãos, para convidar. Às vezes é um convite. O Espírito Santo de Deus já move e já traz, e aquela pessoa vem e tem um encontro com Jesus, nem que vá para outra igreja, é reino de Deus, não importa. Nós queremos alavancá-los ao propósito de Deus, tanto que nós temos a integração. E por que a integração?
porque é um tempo para que as pessoas ouçam o Espírito Santo de Deus e sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus, aonde que essas pessoas vão frutificar, aonde que essas pessoas vão crescer, aonde que essas pessoas vão cumprir o propósito de Deus, através de uma igreja local. Através de uma igreja local. Eu estou falando de salvar vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, você está comigo? 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz o seguinte: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Irmãos, aqui há relacionamento. Paulo, ele foi canal, instrumento de Deus para levar a salvação àquela cidade, a cidade de Coríntios, aqueles irmãos que residiam em Coríntios. E era uma cidade problemática, era uma cidade portuária. E aquelas pessoas estavam sendo transformadas, libertas, salvas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Vocês mesmos são a nossa carta, a minha carta escrita. Nós temos uma história juntos. Nós temos uma história juntos. Desde o momento que vocês conheceram Jesus, eu fui ao encontro de vocês, eu preguei a palavra de vocês, vocês creram, vocês acreditaram e tiveram as suas vidas transformadas, o lar de vocês foram restaurados, o poder de Deus se manifestou na vida de vocês. Nós temos uma cumplicidade. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo. O testemunho, a vida de vocês reflete em Cristo. O maior privilégio de um cristão, a maior demonstração de amor de um cristão é reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. Ele está dizendo, vocês são a própria carta de Cristo, a própria história de Cristo está em vocês. Resultado do nosso trabalho, resultado do meu ministério. A tua vida, a carta que está sendo escrita, a nova história que está sendo escrita na tua linha de tempo, é resultado, sabe, da minha vida, é resultado do meu trabalho, é resultado do meu ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Direcionando, se manifestando, levando você a crer, a acreditar, fortalecendo, consolando. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Não em leis e regras que estabelecidas por homens, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E de repente o cristianismo fica algo pesado, onde você tem que cumprir, sabe, um manual de regras. Um manual de regras. E não fica algo leve, não fica algo gostoso, porque é estabelecido por homens. Não está escrito em pedras, mas nos corações. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu não estou me vangloriando, eu não estou me orgulhando de ter pregado, de ter escrito, de ter mudado a tua história, de ter sido um canal, um instrumento de Deus para mudar a tua história de vida. Eu não me orgulho disso. Porque eu sei, quem me capacita é Deus, quem me dá essa habilidade, essa capacidade de pregar, de anunciar, de levar você a entender, a compreender a palavra de Deus, é Deus. Porque é através da palavra, é através de Cristo, não é através de pessoas, não é através daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Mas eu reconheço que a minha habilidade, que a minha capacidade vem do Senhor. Versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, a nossa faculdade de teologia é espírito, não é letra. A nossa escola bíblica aqui, a nossa escola é espírito, é letra, não é letra. Você recebe no Espírito. Se você não fez esse curso ainda, venha conhecer, venha participar de uma aula experimental. É a palavra de Deus, isso muda, isso transforma. Versículo 8, versículo 7.
Você está comigo? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Irmãos, o ministério que trouxe o quê? Vida. O que o texto está dizendo? O ministério que trouxe a morte. Está falando das leis estabelecidas por Moisés. Está falando do tempo do ministério de Moisés. Do tempo do ministério de Moisés. O ministério que trouxe a morte foi cravado com letras em pedras. Foi escrito com letras em pedras. E os sacerdotes, os religiosos, exigiam que o povo seguisse os 10 mandamentos. E o povo não conseguia seguir os 10 mandamentos. Não conseguia alcançar aquilo. E aí havia engano, as pessoas eram enganadas e se deixavam enganadas. Se deixavam enganar. Não será o ministério do Espírito ainda muito maior e mais glorioso? O ministério de Moisés, que a glória de Deus, a presença de Deus se manifestou. Foi para aquela época, foi para aquele momento. Mas através de Cristo, uma nova aliança. Uma nova aliança. O sangue da nova aliança. As boas novas da nova aliança. Através de Cristo. Através da graça. Através da justificação. Através do perdão, através do sacrifício de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se naquela época veio com grande esplendor, com grande glória, com manifestação de fogo até mesmo na montanha, ao ponto do rosto de Moisés brilhar. Brilhar. Quando Moisés descia do Monte Sinai, ele cobria o seu rosto, porque as pessoas não tinham condições de olhar para o seu rosto, de tanto que o seu rosto brilhava. O texto está dizendo, se na época do ministério da morte, da condenação, do peso, da lei, do juízo, resplandecia, tinha essa glória, muito mais, a glória e o ministério do Espírito Santo de Deus que já foi derramado em Pentecostes, muito mais. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver isso. Senhor, eu quero ver aquilo. O Espírito Santo de Deus habita em você. A glória e a manifestação da presença de Deus através do Espírito Santo de Deus que habita em você é maior até mesmo do que aquela glória que foi manifestada para que o povo pudesse crer, pudesse acreditar. Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Se o ministério que trazia condenação, não pode isso, não pode, não faça isso, não pode aquilo, o eunuco tem que isolar, esse tem que matar, aquele tem que prender. Doutrinas, através de Jesus Cristo, Ele trouxe justificação. O que é trazer justificação? Através de Jesus, da obra de Jesus, você é considerado justo. Você é considerado santo. Eu vou repetir isso. Através da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, através da nova aliança, através do novo pacto, através do sangue de Jesus, da entrega de Jesus, porque Deus amou o mundo, que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha condenação, mas tenha a vida eterna. Você é considerado justo não pelo teu mérito, não pelas tuas obras, não por aquilo que você realiza, mas pela obra que Jesus fez na cruz. Eu só preciso crer nisso e caminhar de acordo com que o Espírito Santo de Deus vai me guiando. Versículo 10. Pois que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, a glória e o ministério do Espírito Santo. Versículo 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece para sempre. Aquilo que desvanecia,
Porque o rosto de Moisés, quando ele descia, brilhava. Brilhava. Agora chegava um tempo que deixava de brilhar. E daí ele não precisava mais usar o véu. Não precisava mais usar o véu. Porque desvanecia aquela glória. E é isso que o texto está dizendo. Aquela glória que desvanecia, essa que nós temos através do ministério do Espírito Santo de Deus, através da obra do Senhor Jesus Cristo, é permanente, não desvanece, ela brilha, ela está em você, você é templo, habitação do Espírito Santo de Deus, é através da sua vida. É através da sua vida. E aí você pensa, mas eu não mereço isso. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Olha só o que o texto diz. Não somos como Moisés, que cobria a sua face para que os israelitas não pudessem perceber que a glória estava acabando. Ou seja, ele chegava em casa, tirava o véu, a glória já não estava mais ali. Ou seja, ele, o próprio Moisés, enganava o povo, permanecendo com o véu, para que as pessoas pensassem que a glória, que o gosto dele ainda brilhava. Gente, é o que está escrito no texto. É o que está escrito no texto. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos com muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou. O que se fechou? O que se fechou? Transformai-vos na renovação da vossa mente, para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Se de fato até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, ao Cristo, ao Messias, ao Senhor, ao ungido, ao Filho de Deus, esse véu, ele é retirado. E você tem acesso à presença de Deus. Gente, na morte de Jesus Cristo, o véu foi rasgado lá no templo. Só poderia entrar nos santos dos santos quem? Os sacerdotes, uma vez por ano. O que o texto está dizendo? Através de Jesus Cristo, você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. E aquilo que você fala, Ele endossa, Ele realiza. Porque você é filho. Na verdade, versículo 14, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ali há liberdade. Não há escravidão, não há jugo, não há prisão. Ali há liberdade. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Por isso há liberdade. Versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos o quê? A glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados, mudados, restaurados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, é algo crescente, é algo transformador. Aonde nós vamos alcançando a maturidade, aonde nós vamos deixando a meninice, aonde nós vamos deixando a criancice.
E podemos contemplar a própria face de Deus, a própria presença de Deus, a própria glória de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Equipe de louvor. Eu quero encerrar com 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 2. Versículos 11 a 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 11 a 14. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, o espírito do homem, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos, para que compreendamos, para que tenhamos as nossas mentes transformadas, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmãos, não é mérito seu, não é mérito meu. Nós não precisamos fazer nada para obter algo. Nós só precisamos crer naquilo que Jesus já fez, já realizou. Crer. Delas também falamos. Desse entendimento da palavra, do compreendimento da palavra de Deus. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Irmãos, nós só podemos compreender essa revelação, esses mistérios, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque existem algumas loucuras, existem algumas doideiras. Existem algumas loucuras, doideiras, que o Espírito Santo de Deus se move e faz. Agora é o seguinte, nós estamos abertos para o vento do Espírito Santo de Deus. Ele tem toda a liberdade nesse lugar, nesse ministério, nas nossas vidas, para nos levar, para nos trazer, para ali, para vir. Nesse final de semana, nós estamos aqui em Maringá, estivemos em Naviraí, os irmãos estão acabando de chegar de Naviraí, estamos com uma equipe lá, de mulheres, irmãs ministrando na aba em Londrina, estamos em Nova Esperança, estamos em Ivaiporã, isso é loucura. Estamos em Mandaguaçu, isso é loucura. Tantas igrejas lá, O Espírito Santo de Deus se discerne através do teu espírito e testifica com o teu espírito que aquilo que você tem recebido, isso tem trazido alimento, isso tem trazido crescimento, isso tem trazido proteção, isso tem trazido direção, isso tem trazido paz, isso tem trazido alegria. E nós estamos nessas cidades por causa de vocês. Deus nos moveu a ir ao encontro dessas pessoas por causa de vocês, por causa do coração dessas pessoas que têm buscado ao Senhor. Nós estamos aqui em Maringá por causa de vocês. Estamos aqui por causa de vocês, por causa do seu coração. Não é você que escolheu estar aqui. Deus insere você num corpo local para você frutificar, para você reproduzir isso na vida de outras pessoas, para você reproduzir isso na vida de outras pessoas. Nós queremos repreender todo espírito de eunuco, de infertilidade espiritual, e que você saiba aproveitar cada oportunidade dessa semana
E que nessa semana você seja um canal, um instrumento de Deus para salvar vidas. Sabia que existem pessoas orando a Deus desesperadas para ter isso que nós temos? Para conhecer isso que nós conhecemos? Irmãos, nós não estamos nos achando, ok? Não é isso que eu estou falando. Nós estamos nos expondo à palavra de Deus. A motivação desse ministério é pregar a palavra de Deus, é levar a você um conhecimento da palavra de Deus, é motivar você a ler a Bíblia, a conhecer a Bíblia e praticar isso na sua vida, com alegria, não com peso, não com culpa, não com condenação, porque já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.